Salve, salve, você que acompanha o Na Faixa Podcast. Estamos aqui diretamente dos estúdios natalinos da Fox Media, porque é Natal. Abençoados. Abençoados aqui estamos, porque hoje estaremos ainda mais com a presença ilustre aqui do nosso convidado, que daqui a pouquinho o Pablo vai anunciar, mas pode ter certeza que vai ser assim, um momento muito especial para você que aguarda ansiosamente o Natal junto com sua família. É um presente aqui do Na Faixa Podcast, né, Pablo? Isso mesmo, Wesley. Graças a Deus, mais um programa, né? Estamos muito felizes com você que está acompanhando aqui. Então, antes de tudo, já se inscreva no nosso canal, já compartilha, já curte, já comenta também. Acione o sininho de notificações. Acione o sininho, que é muito importante. Siga a gente no Instagram também, @Na Faixa Podcast. Isso mesmo. O sininho deve aparecer por aqui, não, Wesley? Tá por aqui. Enfim, você vai encontrá-lo. Mas antes da gente já começar, eu quero falar sobre o nosso patrocinador. Show, hein? Top. Uma presença ilustre aqui da Alta Decor. Seguinte, Wesley, para quem não conhece, o que a Alta Decor faz? Ela mexe com cimento queimado. Eu vou te perguntar o que ela faz. Me pergunta. O que ela faz, Pablo? Não, com mais entonação. Pablo, o que a Alta Decor faz? A Alta Decor, ela tem cimento queimado na cor azul, né? Várias cores também. Ela tem o cimento queimado na cor cinza. E outra coisa, Wesley, que eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem o que a Alta Decor tem. O que a Alta Decor tem? O que a Alta Decor tem? Não, mas me pergunta com muita entonação. O que a Alta Decor tem? A Alta Decor, ela tem textura. Boa. Ela tem essa textura, ela tem essa várias texturas, essa caixa inteira aqui. Ela tem muita textura. Mas várias assim, cores. Se você acha que não é possível ter tanta textura, é possível. Aqui, Wesley, provavelmente, cara, contando bem por alto, deve ter mais de umas 100 opções de texturas e micro revestimentos. Então, se você estiver com qualquer dúvida, já pesquisa aí, @AltaDecorOficial. A loja deles está localizada ali na Prainha, né? Para quem não conhece, ali na Avenida Jovem Soares. A famosa Jovem Soares. Isso mesmo. Centro. É centro. Né? Bairro das Graças. Ali. Bairro das Graças. Enfim, na Prainha, todo mundo ali já sabe aonde é. Número 607, ao lado da loja Peg Pizza. Vai comprar uma textura. Pega uma pizza. Pegue pizza, queremos você aqui, hein? Estamos já entra em contato com a gente. Mas aí você vai lá na loja, eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível. É uma equipe extremamente capacitada e o mais importante, o preço, nem é caro. É muito em conta, Wesley. Então, se você já estiver mexendo com reforma aí, 2022... Começar o ano com tudo. A casa linda e maravilhosa, Alta Decor. Alta Procure Decor. A equipe lá que está para... Vitor, Rafaela, Roberto, um grande abraço e muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Produtos incríveis e também a prestação de serviço. Um abraço para Alta Decor. Sigam lá no Instagram, Alta Decor Oficial. Isso mesmo. Agora, sem perda de tempo, né, Wesley? Pablo, anuncia aí o nosso convidado de hoje, mais que especial. Nós estamos aí na semana do Natal e... é muito bom, né? É muito bom. Assim. Esse espírito que Jesus sempre abençoa, a vida de cada um. Nessa data tão especial, tão simbólica para o cristianismo, a gente receber ele aqui, que vem trazer mais graças pra gente. Isso mesmo, ele é cantor, ele é compositor, ele é pastor, enfim, o cara é abençoado demais. Então com vocês, Mike Arcanjo. Fala, Mike, aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Prazer privilégio. Nós que agradecemos a oportunidade. Um tempo muito abençoado. Show de bola. Sem dúvidas, cara. E muito feliz aqui de receber você, principalmente no Natal. Nós estamos aí nas vésperas do Natal e nada melhor do que falar essa data tão importante. Da data e do motivo. Do motivo mais importante ainda, que é Jesus, né? Então, assim, é uma felicidade muito grande que a gente recebe aqui. E, cara, fale um pouquinho de você. Quem é o Mike Arcanjo? De onde veio? O que de Itaúna, o que faz? Conta aí um pouquinho pra galera te conhecer. A quem ainda não te conhece, porque o cara... o cara é famoso. Eu fiquei sabendo aí, pessoal, que já tem mais de 300 mil players, né? Lá no... Palco MP3. Palco MP3. Então, se você já segue o Palco MP3, pesquisa lá. Mike Arcanjo em todas as outras mídias sociais. Agora é com ele. Vai lá, Mike. É isso aí, galera. Já foi muito bem apresentado aqui, né? Mas falando um pouco mais,
sobre o Palco MP3, as plataformas, sobre o nosso trabalho, nosso projeto. É só no Palco MP3, que é a maior plataforma de música independente da América Latina. São mais de 300 mil plays. Top. Então é um número assim, né, que a gente vê que pessoas e tantas pessoas têm sido alcançadas através desse projeto, através das canções. No YouTube também, a gente tem um canal no YouTube, onde tem canções, outros conteúdos ali relacionados ao nosso projeto. Uhum. A última canção que a gente gravou tem mais ou menos um mês e pouquinho de lançamento. Já são quase 10 mil views ali também. Poxa, quase 10 mil pessoas alcançadas ali também. Então a gente está caminhando aí, né, para a honra e glória de Jesus. O nosso projeto é esse, a nossa visão é essa, carregar a mensagem do reino. Né? Então a gente tem levado a mensagem não só nas mídias, mas também onde o Senhor tem nos levado aí de maneira física, agora que, graças a Deus, Voltou, essa pandemia está passando aí. Então, se Deus quiser, em breve a gente está tocando aí, né, novamente, voltando às agendas, né? Normais, né? Bacana demais. Aí, Mike, né, a gente está falando aí sobre essa data tão importante, né? Essa data que muitos dizem que Jesus não nasceu nessa data. Alguns vão dizer que sim. Mas o foco principal, que eu acho que agora é a hora de todo mundo parar, pensar, simbologia, né? Isso, porque esses últimos anos, né, foram anos assim que todo mundo pirou, de fato, né? Porque foi uma pandemia que chegou, ninguém estava preparado para isso. Mas como é poder resgatar o principal propósito de todos, que é Jesus, né, o que ele representa e o que a gente acredita, que é sobre a família, né, a família de fato, unida e todo mundo feliz para 2022 ser muito melhor do que foi 2021. Eu creio que existem muitos paradigmas aí, né, a respeito de datas como essa, né, como o Natal, por exemplo, a gente vê muitas discussões, muitas polêmicas a respeito se é esse dia, Jesus nasceu dia 25 ou não. É uma data que a gente sabe que foi instituída ao longo dos anos, né, ao longo da história, mas de fato Jesus ele veio à Terra, ele nasceu. Isso é fato. Então isso é fato, ele veio. Se a gente for olhar o calendário judaico, provavelmente uma data mais exata para o nascimento de Jesus foi abril, maio, alguma coisa nesse sentido. Mas de fato ele nasceu, então a gente não pode deixar que essas coisas, né, tirem o tempo que a gente vai ter para a nossa família, por exemplo. Que esse tempo de estar em casa com a família. Ah, não, ele não nasceu, então não vamos nos reunir, não vamos comemorar. Não, vamos celebrar. Não vamos deixar essas coisas tirarem, né, esses momentos tão preciosos. Que é isso que de fato essa data carrega, essa mensagem carrega. O nascimento de Jesus é a oportunidade de renascimento para os homens. Sim, então eu creio que é o momento da gente, né, refletir, voltar o nosso coração para o Senhor mesmo. Lembrando que se ele nasceu, foi para nos trazer a oportunidade de renascer nele para Deus. Então eu creio que é muito importante, eu creio que é o tempo da gente se unir mesmo, estar em casa com a família e lembrar o verdadeiro significado do Natal. Foi o primeiro advento, né? A primeira vinda do Cristo. Aí alguns vão falar assim, mas e a Bíblia? A Bíblia fala? A Bíblia dá ênfase sobre esse primeiro nascimento? Se a gente observar os evangelhos, a gente vê o evangelho na visão dos 4 apóstolos, vamos dizer assim, né, para ficar mais claro. A gente não vê tanto sobre o nascimento. A Bíblia dá muito mais ênfase ao segundo advento, a segunda vinda, do que a primeira. A Bíblia dá muito mais ênfase à volta de Jesus do que a primeira vinda. Mas, de fato, a primeira vinda é a inauguração, né, de uma aliança de Deus com o homem, de uma restauração de aliança. Então, Jesus ele é a mensagem. Jesus ele é o evangelho, tudo aquilo que ele fez na cruz. Tem um versículo em Apocalipse que diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Para a gente entender, porque às vezes o pessoal não... né, é muita informação. Como assim? Coisa. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. E significa que tudo aquilo que Jesus fez, enquanto ele esteve aqui na Terra, é uma base para que a gente possa caminhar. Ou seja, Jesus curou. Essa é a unção, né? Essa é o espírito de profecia. A gente pode caminhar por isso. Jesus ressuscitou os mortos. Então a gente também é capaz. Jesus
tudo aquilo que ele fez é um aparato para que a gente possa fazer também. Ele mesmo disse que a gente fez coisas maiores, pode fazer coisas maiores do que aquilo que ele fez no nome dele. Então não tem nada melhor do que falar sobre Jesus, né? Falar sobre aquilo que ele fez em nós e através das nossas vidas ainda continua fazendo. Maravilha, Mike. Como você diz mesmo, né, a gente se apegar a essa simbologia, né, a tudo que envolve, né, o nome de Jesus, né, para que possa transformar a vida de cada um, né, no seu tempo, neste tempo, em todo o tempo que for possível, né. Agora falando sobre você, como o Pablo bem anunciou, né, é cantor, compositor, né, e trabalha também? Não, brincadeira. Eu acho que muitas pessoas te perguntam, né? Você trabalha? Mas conta um pouquinho sobre a sua trajetória, principalmente assim, que nasceu, né, de você, né, em algum momento da sua vida, essa percepção, o tino, desse dom que você tem para compor, para escrever belas canções, que daqui a pouquinho você vai dar o ar da graça aí pra gente, e também do canto, né, da sua voz, que é muito linda, enfim. Fala um pouquinho sobre como é que nasceu esse dom, né, que você, na verdade, descobriu esse dom em você. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de cantar, sempre gostei de tocar. Eu lembro que bebezinho ali, né, quando eu já podia segurar o violão, tem lembrança, tem fotos, né, de eu segurando o violão ali do meu avô, fazendo um barulhinho ali com as mãos. Então eu sempre gostei, desde criança, gostei de música. Só que aí eu comecei a aprender com 6, 7 anos de idade, aproximadamente. E aí eu não nasci numa família cristã, né, seja evangélica ou católica. Não nasci numa família que, às vezes, assim, né, aquela coisa assim, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que de fato não vivia, né, não professava uma fé, enfim. Certo. O meu avô, ele tocava no mundo, tocava aí, né, para todos os lados aí e tal. Era músico todo tipo também. de música, era músico também. E aí ele tocou nos bares da vida, como ele falava, né? E aí quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu comecei com ele. Comecei a aprender com ele. E aí, quando eu peguei as primeiras notas ali, ele sem saber, sem ter nenhuma noção sobre religião, vida religiosa, enfim, evangelho, nada, sem nenhuma base. Ele disse pra mim assim, eu toquei no mundo, eu toquei nos bares da vida, eu toquei em todos os lugares, mas você vai tocar na igreja. Olha só. Você vai tocar na igreja, você vai tocar pra Deus. Então, de certa forma, Deus usou ele para ministrar uma palavra sobre a minha vida, né, dizendo que, né, onde eu estaria. E aquilo assim, né, criança naquela época, não podia ter discernimento sobre aquilo, mas o tempo foi passando, até que quando eu fiz 12 anos, a minha família ganhou uma Bíblia. Ganhou uma Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. Só que 12 anos a gente não entende muita coisa, né? Sim. Principalmente se a gente for pegar a Bíblia, por exemplo, a que a gente ganhou era uma tradução João Ferreira de Almeida. Mais então, antiga, português né? mais arcaico, uma Bíblia mais antigo, português mais antigo, né? Que tem termos difíceis de se compreender, principalmente com a criança. Mas a história de Jesus eu comecei a entender. Aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele estava fazendo, o propósito de Jesus. Comecei a conhecer a história de Jesus, as parábolas. E aí começou a despertar um interesse no meu coração por mais de Deus. E foi aí que nessa época, abriram uma clínica de recuperação perto da minha casa. E aí eu já tocava, eu sempre gostei muito de música, ouvir tudo que vocês pensarem, vou falar aqui pro pessoal entender, de Furacão 2000 a André Rieu. muita coisa, minha família sempre gostou muito de música, então a gente ouvia de tudo, de fato, de tudo mesmo. Então, e assim, a música gospel também, então eu já conhecia algumas canções, e às vezes eu tocava lá no alpendre, vamos dizer assim, na varanda lá de casa, e a gente tocando ali, o pessoal passava, e um dia esse pessoal da clínica, que estava desenvolvendo esse trabalho, começando lá, falou assim, a gente tá fazendo um culto ali, vocês têm a missa, só que a gente não tem ninguém para tocar. Você não anima lá a tocar com a gente? Vamos lá tocar com a gente lá, fazer um som lá. E aí eu comecei a ir. E lá eu conheci algumas pessoas do meio religioso. E aí comecei a tocar.
E ali eu comecei a ministrar. Eu lembro que ele falou, ó, você não pode só chegar e tocar, você faz o seguinte, antes de você tocar a primeira música, você fecha os... fala assim, vamos fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhos. Ele se ora do seu jeito, ali eu comecei a ministrar sem nunca ter frequentado uma igreja. Então, assim, eu comecei, foi de um jeito bem... Seu primeiro contato foi bem ali. peculiar. Porque geralmente as pessoas... Acontece o seguinte, eu já tenho uns bons anos aí de caminhada, então os testemunhos que a gente ouve, a maior parte é o seguinte, você conheceu a palavra, alguém pregou para você, te convidou para ir na igreja, você foi, e aí depois foi a sua família, às vezes aconteceu uma situação, você precisou de algo mais e teve que buscar. Então, assim, o que aconteceu comigo, eu creio que acontece com muitas pessoas, foi algo um pouco diferente. A gente ganhou uma Bíblia e eu creio assim, que o próprio Espírito Santo de Deus, né, moveu ali no meu coração. Só que o meu primeiro assim, contato com a igreja foi mais ou menos nessa época também, mas eu já tinha 13 para 14 anos. Foi quando um vizinho nosso, ele conheceu uma menina da igreja, uma igreja batista. Conheceu uma menina na academia, queria namorar com a menina. Só que ele já tinha um histórico bastante queimado, sabe aquele histórico queimado? E o pessoal da igreja Conheço viu queimado. pessoas. E aí? Não. Brincadeira, eu tô quase casando. É homem de Deus. Sim, eu tô brincando. E aí, o pessoal não queria deixar. Era assim, gente, o pessoal não queria nem que ele chegasse perto dela. Não, o cara era gente boa. Então, assim, Nossa, gente. vamos bom, hein? Você tem Vocês- contato com ele ainda? Tenho, e eles E agora provavelmente ele tá vai bacana. assistir. Eu acho que ele continua, mais ou menos. Só Deus conhece o coração, Claro. mas com certeza. os frutos, né, permanecem, né? Então, né? Mas enfim. E aí ele me convidou para ir na igreja com ele, para levar recado para a menina. Ah, E tipo aí, pombo correio. para levar os recadinhos, as cartinhas ali e tal, aquela coisa. E aí eu já tocava. E essa menina que ele queria namorar, ela tinha um grupo na casa dela que se reunia. A gente denomina isso de célula, né? Um grupo que se reúne para orar, para ter um momento ali de oração durante a semana. Um pequeno grupo. E eles me convidaram para tocar lá. Eu comecei a ir, comecei a tocar, comecei a me envolver com a igreja, com as coisas da igreja. E aí a história foi, né, acontecendo, se desenvolvendo, até que chegou um dia que ele ia batizar. O pessoal falou assim, não, agora você está frequentando a igreja, Agora pode, né? né? Agora pode, ou seja, aparentemente está tudo certo. Melhorou, né? Só que você precisa batizar. Tem que batizar. Era uma doutrina da igreja. Cada igreja tem uma doutrina. Essa igreja tinha essa questão, né? Não, a gente não vai entrar no mérito se é certo ou se é errado. É a doutrina daquela comunidade. Quem está lá acredita, enfim. Claro. Né? E aí ele falou, não, então vou batizar. Só que ele não queria viver aquele momento ali. Ele não queria um relacionamento ali com Deus, com a igreja. Ele não queria se envolver. Ele só queria a menina. E aí ele falou assim, ó, eles me passaram uma apostila. Eles querem que eu faça uma coisa que se chama discipulado. O que é o discipulado? É um tempo de preparação, de aprender a Bíblia. Você vai estudar, ter momentos de aprendizado ali, de aprendizagem, para você poder batizar, para você não tomar uma decisão, né? Porque a gente acredita, por exemplo, a gente pega a história da Bíblia, que a gente se respalda na Bíblia. Jesus foi apresentado aos 8 anos no templo e ele só se batizou com 30. Porque o batismo, segundo Jesus, é para arrependimento, né? O batismo é um ato onde você está ali se declarando ali diante dos homens, diante de Deus, mostrando, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso morrer, matar esse velho homem aqui e emergir das águas um novo homem. Então o batismo é esse simbolismo. Só que, enfim, ele não queria isso. Ele falou assim, você pode fazer para mim o meu discipulado? E aí a apostila que era para ele passou para mim e eu fiz. E aí eu fiz o discipulado que era para ele. E acabou que ele batizou também. Eu me batizei também, que eu já estava preparado. Continuei na igreja. E acabou que o namoro dele não deu certo. Mas ele seguiu chegou o caminho a ter dele. um relacionamento com a menina ou não? Ele chegou a namorar, chegou a ter um
um pequeno um fera ali. Um romance. Mas não deu, não foi pra frente. Aí não foi pra frente, não deu certo. Só foi, né? Eles seguiram cada um o seu caminho. Pra frente foi só pra trás. Mas Deus tem seus meios de agir, Deus conhece Claro, todas as coisas. Os propósitos, né? E aí acabou que ele não permaneceu, né? Eu permaneci até hoje, tô essa caminhada aí com Jesus. Sim. E aí a gente vê, né, que a questão do propósito que Deus tinha para você aconteceu com você, né? Precisou dele vir te chamar, precisou dele querer ficar com ela e tudo mais. E aí mesmo que não fluiu para ele, fluiu, né? Para você. Então é muito importante a gente realmente entender, já que a gente está falando sobre isso, o propósito que Deus tem. Então por isso que é muito bom a gente frisar que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for viver, principalmente chegando agora a essa época, né, que eu acho que é a época que a gente vai refletir muito, Com a mão na consciência. tem um propósito. A pandemia, né? E aí até entrando sobre essa questão, Mike, da pandemia, você entende que foi algo que Deus preparou pra gente? O que você falaria sobre isso? Pra gente ficar mais junto, entender mais as coisas que a vida tem, porque a pandemia, né, eu falo isso até pra mim. Eu sempre fui alguém que tive vários projetos. E aí chegou um tempo antes da pandemia que eu tava vivendo a 320, 380, 220, né? Quer dizer, enfim, tava vivendo a milhão mesmo. E aí com a pandemia eu tive que refazer muitas coisas. Eu tive que dar aquela pausa, né, Wes? Acredito que não só eu, mas várias pessoas. Então, o que você diria sobre a pandemia? Eu acredito que Deus é soberano, sim. E Deus tem tudo, todo controle. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Em tudo Deus tem um propósito. Sim. Mas eu acredito que, relacionado à vontade de Deus, existem... Eu vou dizer, segundo aquilo que eu acredito, segundo a minha visão, que Deus tem a sua vontade, mas existem âmbitos diferentes dessa vontade. Sim. Posso dizer assim, existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade absoluta de Deus, por exemplo? Pablo vai nascer com esse tom, a cor dos olhos castanhos, cabelo castanho. O Pablo um dia vai chegar a conhecer a palavra. Sim, Deus tem coisas que ele estabelece, é a vontade absoluta dele. Ele estabeleceu, isso não vai mudar, nada pode mudar isso. E existem as vontades que são permissivas de Deus. Deus permite que coisas aconteçam. Passa debaixo do crivo da vontade absoluta, mas é uma vontade permissiva, não é a vontade absoluta. Por exemplo, eu escolhi estar aqui hoje, vocês escolheram me convidar. Então, assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Sim. Há coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Então, assim, são exemplos mais simples que eu dei, mas para que a gente possa chegar no entendimento. Eu acredito que essa pandemia vem da vontade de Deus, mas no âmbito da vontade permissiva, né? Foi uma permissão de Deus para que isso acontecesse, para que algo fosse gerado. Aí talvez as pessoas vão falar assim, mas quantas pessoas morreram? Eu acredito que se, né, a pessoa chegou a estar com o pai, né, a falecer, é porque era o momento dela, era o propósito. Sim, a gente vê histórias que quando não é momento da pessoa ir, um dia desse eu estava lendo a respeito de, não sei se é verdade, se isso é verídico, de alguém que sofreu um acidente nas cataratas do Niágara, se não me engano é no Canadá. É muito alto lá. Sofreu um acidente lá e passou 2 anos, tropeçou e caiu. Não morreu lá no Niágara, na queda, mas tropeçou e faleceu. Então, assim, só pode ser, não tem como. Acho que chegou a hora, é a hora. Mas eu creio que em tudo a gente tem um proveito. Tem vários casos assim, é bem interessante. E eu creio que essa geração foi sacudida, esse tempo, as pessoas... Não, deu pra gente aprender sacudida. muita coisa. Muita coisa. Você falou sobre estar no 220, a gente falando aqui em off sobre o trabalho, 440. Né? A gente falando sobre o trabalho. 2 vezes mais, cara. Eu tava já desenvolvendo o projeto das músicas, né? Gravei um EP, que se chama Que Amor É Isso, o pessoal pode ir nas plataformas digitais. Mike Arcanjo, daqui a Que Amor É você vai Isso, daqui a tocar pouco também.
Dá uma palhinha aí. Sim, a gente gravou, Aham. tava tocando, a gente até comentou em off, tive na Divina Cristã, em Divinópolis, foi em 2018. A gente tocou, foi um evento, se não me engano, foram quase 20 mil pessoas. Tive em 2019 na Expo Cristã, lá em São Paulo, no AMB, no Complexo AMB. Foi assim, um evento também gigantesco. Tive a oportunidade de tocar lá. E a gente tocando, né, nas igrejas também, nos eventos. Agenda enfim, cheia, né? rodando. Graças a Deus, a agenda cheia. A gente foi em alguns programas de televisão também, em 2019. Foi um ano, assim, de muitas conquistas. E as coisas estavam caminhando, e a gente animado e dando tudo para aquilo ali, né? Acreditando e tal. E aí eu fui convidado para estar numa convenção em Itajaí, para tocar numa convenção nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Iam passar por lá, seriam 2 dias, mais de 20 mil pessoas no centro de convenções de Itajaí. Tava tudo certinho para ir e tal. E aí, um dia antes, o pessoal ligou, eles fecharam a cidade aqui, não vai ter convenção. Não vai ter convenção, e a partir daí, fechou tudo parou. E aí já foi aquela coisa, né? Aquela até cena de filme, a gente pode dizer, aqueles filmes apocalípticos. Foi né? algo Carro muito de novo, polícia. né? Ninguém estava preparado para isso. A gente Surreal. via em filme, mas ninguém pensou que poderia acontecer. Surreal. Isso foi muito surreal. E aí, Mike, até falando sobre isso, como que foi, cara? Na hora que você viu ali que a agenda estava fechada, que não ia ter mais show, né? Seus projetos aí fluindo e tudo mais. E aí, você fez, eu acho que não só você, mas como todo mundo, virou e falou, Deus, e agora? O que vai ser? Como que você passou por isso? Então, e aí que a gente tá naquela coisa, tão focado no propósito, né? Que a gente quer alcançar, na linha de chegada, onde a gente quer chegar. E aí eu tirei, assim, um grande aprendizado disso, porque a gente teve que se reinventar, né? Eu creio que todo mundo, não só da área da música, não só das artes em geral, mas também os empreendedores, empresários, pessoas também que eram colaboradores em empresas, mas perderam seu emprego, tiveram que reinventar. Eu creio que todo mundo foi assim, né, bruscamente impactado com a pandemia, com o que ela gerou. Então, assim, eu creio que estava todo mundo focado demais num propósito, onde quer chegar, e esquecendo de desfrutar das bênçãos que Deus tem no caminho, né? Então, eu costumo dizer que o propósito, ele é o processo, melhor dizendo. Que a gente foca tanto no propósito e esquece do processo. E o processo, ele é a ponte que nos leva ao propósito. A gente foca tanto no propósito e esquece de viver aquilo que Deus tem para nós no processo. Então, eu creio que essa pandemia fez a gente se voltar um pouco para os processos, se voltar um pouco para o que é ordinário, vamos dizer assim, né? Elementar, fundamental, para as coisas da nossa vida ali. Quantas pessoas tiveram em home office nesse tempo também, tendo que lidar com pessoas dentro de casa, maridos que só viam as esposas à noite, e mesmo assim era chegar e, você diz, para a cama e dormir, no outro dia levantar cedo de novo, e assim aquela rotina, né, de só se ver à noite, só às vezes nem ter tempo para conversar. A gente viu também situações, efeitos colaterais disso, né, de pessoas que estão vivendo em casa o tempo todo. Mas eu creio que foi para a gente se focar também, se voltar. E fortalecer também, né? Os vínculos, as ligações de família. Claro, a gente teve situações a gente fica sabendo, né? De brigas e de outras, mas é verdade. Mas sim, é um tempo de aprendizado, né? Como o Mike tem falado aí, para rever muitas coisas, né? Realmente. Ou corrigir muitas coisas também, porque tudo você tem que tirar um aprendizado, né? Ô Mike, voltando aqui para a questão da composição, e aí eu queria já te fazer um pedido, né, para você nos agraciar com a primeira música, para você contar um pouquinho, né, sobre a sua primeira composição. Você falou que tem 6 singles, né? Isso. Você fala assim, mesmo singles, EPs, né, que você lançou, que são composições suas, né, próprias suas, Sim. não é isso?
Eu tenho mais composições, mais gravadas, né? Já lançado, eu tenho Clipes, 6 né? canções com clipes. Legal. Então, assim, são canções autorais, canções minhas. Aham. Tem outras que estão lá, né? Paradas, mas já tem um projeto também pro ano que vem. A gente deu uma segurada nesse tempo, mas já tem um projeto também pro ano que vem. Lancei Vem- uma vem recentemente muita agora. novidade, então. É o ano que vem, em janeiro, a gente já pretende lançar uma canção que chama O Deus que Tudo Vê. Então, assim, é uma canção que vai falar... Ela nasceu de uma oração. Para o pessoal entender o Deus que tudo vê. Eu estava passando por uma situação e falei, meu Deus, abre o mar, né? Para que eu possa passar. Eu creio que todo mundo conhece a história de Moisés. Sim. Moisés ficou preso ali no Egito, até que ele veio a ser o libertador de Israel, chega ali diante do mar, né? Deus usa ele para abrir aquele mar. Eu falei, meu Deus, faça assim na minha vida, que eu consiga atravessar essa situação. Abre as águas, abre o mar para eu conseguir passar. E aí o Espírito Santo de Deus trouxe algo no meu coração. Falou assim comigo, se eu não abrir o mar, é porque eu quero ter uma experiência com você sobre as águas. E qual que é a base bíblica para isso, né? Mateus 14, 24. Onde Jesus anda com Pedro sobre as águas. Jesus está vindo andando sobre as águas, todo mundo atemorizado ali com aquela situação. E Pedro, corajoso, né? Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ter com o Senhor sobre as águas. E aí Jesus fala, então vem. Pedro pisa na água e aquela água se torna sólida ali de alguma maneira, ele começa a caminhar sobre as águas com Jesus. Então eu creio que às vezes a gente limita a nossa visão e acaba pensando assim, Deus tem que abrir o mar. Deus tem que abrir o mar, ou seja, Deus tem que trabalhar da mesma forma que ele sempre trabalhou, que ele sempre fez. Ele fez na vida do Wesley assim, na vida do Paulo assim, ele vai fazer na minha vida também. Às vezes você chegou diante do mar, diante de uma situação, Deus vai abrir o mar. Mas às vezes Deus quer me dar uma experiência sobre as águas. E aí esse refrão diz, estou esperando no Deus que tudo vê. Estou descansando no Deus que tudo vê. Pode até o mar não se abrir, ainda não será o fim, porque Ele vai andar comigo sobre as águas. Então eu creio que é esse entendimento que a gente tem que caminhar. Deus tem seus meios de agir. E sobre a razão de ser, foi a primeira canção que eu gravei, o primeiro single eu gravei em 2018, quando eu decidi, não, agora é o momento de parar de cantar. Glória a Deus. A música é boa. Obrigado, mano. Agora é hora de parar de cantar só canções dos outros e fazer um repertório. Agora é hora de investir e acreditar naquilo que Deus está colocando na minha mão, nas nossas mãos, e vamos caminhar. Gravei a primeira canção, que a gente falou sobre o processo criativo em off. Essa canção, ela tinha uma pegada completamente diferente. Era uma canção mais tranquila, mais de adoração. Até que eu falei, não, esse negócio não tá batendo. E aí eu fiz a primeira parte. E aí a gente falou sobre a razão de ser, né? Deus é a nossa razão de ser. E aí eu falei, meu Deus, eu quero criar uma música que conte um pouco daquilo que o Senhor fez aqui, né? Da sua trajetória aqui. E essa canção, ela fala um pouco sobre isso. Amor maior que se entregou para me dar a vida. O mundo não o conheceu nem poderia por estar longe desse amor. Com sua voz, seu povo atraiu. A gente vê que Jesus, em vários momentos na Bíblia, ele atraía as pessoas com a pregação, com a palavra, a anunciação do reino. É que ele fez brilhar a luz e fez brilhar a sua luz. João diz sobre isso. Então eu comecei a cantar sobre um pouco da trajetória de Jesus. Então vou fazer aqui um trechinho dela aqui para o pessoal conhecer. Graciar, então, com vocês, Mike Arcanjo aqui, sua primeira composição. Amor maior que se entregou para me dar vida. O mundo não o conheceu, nem poderia por estar longe desse amor. Acho que deu um negócio errado aqui. Mas é ao vivo. Com sua voz, seu povo atraiu e fez brilhar a sua luz. Deixou sua glória e desceu aqui. Nos deu tua graça pela cruz.
Tu és a luz do mundo, Tu és o autor da salvação, da minha salvação. Tu és resgate por minha vida, a vida enfim chegou e a mim se revelou, que és a razão de ser, que és o meu existir. Tu és a luz do mundo, Jesus, tu és a luz do mundo. E quando o mundo conhecer, tua palavra receber, tudo novo se fará em ti, tudo novo se fará em ti. Isso aí. Galera, cara. uma desafinada aqui, mas quem sabe faz ao vivo e ao vivo faz você parte. toca e canta muito bem. Ô, Esse mas violão, essa música esse aí... violão deve ser por conta do ar-condicionado, que Pode ser também influencia, né? É isso aí. Não, é real. Mas ao vivo tem dessas coisas. Cara, Essa música aí, só te cortar aqui rapidão, se Já alguém cortou. quiser... já cortar, esse é o cortes corte. na faixa. Cortes na faixa. Seguinte, se alguém quiser aprender como que toca essa música, pode entrar lá no Cifra Clube. Sim, Vai pode ter entrar. a cifra e tudo mais certinho. Tem a cifra, não só dessa canção, mas das outras também. isso Já é está bom, hein? disponível lá. São pro 6 pessoal. canções. São 6 canções já Bacana. gravadas. Show de bola. Só pesquisar Mike Arcanjo. Só pesquisar Mike Arcanjo, M-I-K-E, Arcanjo, já vai aparecer. Perfeito. Ô Mike, você falou aí de uma canção que você vai lançar agora em janeiro. Em primeira mão, hein? Que é a... Deus Conosco? Deus Conosco. É Deus isso? Conosco? Não, Deus Conosco já... Já saiu. Já A saiu. Deus Conosco tem até a participação do David Quillan, né? Creio que todo mundo aí conhece. Bacana. Então, Pastor David Quillan, bem conhecido aí no essa- meio gospel. Aqui vai lançar o Deus que tudo vê. Deus que tudo Deus vê. que tudo vê. Você poderia dar uma graça prévia aí, uma né? prévia aí, Claro. um refrãozinho, trailer, só né? para uma exclusiva aqui pro Na Faixa. Gente, ó, enquanto você vai então afinando o violão aí, a gente vai falar um pouquinho da Alta Decor, pode ser? Pode ser. Alta Decor, nosso apoiador aqui do Na Faixa Patrocinador Podcast, master, hein? patrocinador master. Pra mim é eles. Tá com a gente aqui, cimento queimado, tem azul, tem É. cinza. Se você quer criar Qualquer um cor. painel bacana aí na sua casa, quer mudar a decoração, quer mudar a sala, tá cansado aí de olhar para aquela parede, né, com uma cor só, ou aquela pintura que não te agrada, ó, é procurar a Alta Decor lá na prainha, na Jovem Soares, número... 607 do lado da Peg Pizza. Exatamente. E conversar com o pessoal lá, que eu tenho certeza que eles vão te orientar bacana. Além desses produtos, Pablo, eles têm também... O micro revestimento, tem placa 3D, o cimento queimado, né, que foi algo que a Isso. gente falou, e o mais importante citar, Wesley, que são profissionais extremamente capacitados. Então, assim, a forma que a pessoa quiser fazer, né, no caso, as cores aqui são infinitas possibilidades. Aqui, Wesley, eu tô vendo mais ou menos umas 150 combinações de cores. Então dá para fazer muita coisa. Placa 3D, então vai lá, já digita aí @AltaDecorOficial, depois que você acabar de assistir aqui, vai lá, entre em contato com eles, né? Com o Vitor, Rafaela, Roberto. É uma equipe extremamente capacitada que vai te atender da melhor forma e o mais importante, com uma alta qualidade e também com um baixo preço. Muito Alta bem. Decor. Alta Decor oficial no Instagram, procura lá, tenho certeza que você vai ficar super feliz, né, e satisfeito com o trabalho do pessoal, tá bom? Top. Muito bem, e aí, Mike? Já afinou? Bora lá. Já afinei. Tá tudo Bora lá. certo? Tudo Então, certo. olha só, lançamento aí do Mike em janeiro, mas ele já vai dar uma prévia aqui para vocês. Primeira mão, hein? Primeira mão, acompanharem aí essa bela canção, composição dele. Com você, Mike. Meu Deus, existe alguma coisa que eu possa fazer? Há uma palavra pra tentar te convencer. Se tudo sabes e conheces, meu Deus, não é tão fácil acreditar que tudo vai ficar bem.
mas a palavra do Senhor é o que sustenta a minha fé e me dá esperança, pois eu sei que o meu Deus andou sobre o mar e em meio às águas fez passar o povo que escolheu para si. O meu Deus é mais que soberano, sobre tudo Ele é grande e me dará vitória. Estou esperando no Deus que tudo vê. Estou descansando no Deus que tudo vê. Pode até o mar não se abrir, ainda não será o fim, porque Ele vai andar comigo sobre as águas, porque Ele vai andar comigo sobre as águas. Essa é a nossa fé. Ai, maravilha. Top demais. Perfeito, Obrigado. cara. Parabéns. Que dom que você tem para escrever. Pra poucos, né? né? A voz maravilhosa e também, né, a melodia que traz a mensagem, sim, fortalece essa mensagem que você sempre traz aí nas suas canções, né? E falando, até continuando nessa questão das composições, você falou com a gente, né, em off, até numa primeira oportunidade que nós tivemos de conversar, sobre o propósito das suas composições, né? Como que isso vem para você, que o principal é a mensagem que você quer passar, né? Como é que você... Fala para nós aí, para o pessoal que está ouvindo aí, como é que é isso, essa relação? Então, eu acredito que tudo carrega uma mensagem, né? Acho que todo mundo carrega em si uma mensagem, carrega aquilo que acredita e acha que aquilo que acredita é a verdade, né? Então, com a música cristã, a música gospel não é diferente. A gente carrega uma mensagem também, mas eu acredito que mais que uma mensagem, a gente carrega a mensagem. Eu creio que a gente carrega a mensagem. E que mensagem é essa? É a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? É tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz. Qual é o propósito de Jesus? Então, mais do que a melodia, um ritmo, é mais do que a canção, é a mensagem. Então, eu acredito que a canção é apenas um aparato, é apenas um suporte para a mensagem chegar. E você é o meio da mensagem. E o meio da mensagem. E o meio de trazer... A gente até falou em off aqui, o pessoal tá ouvindo muito isso aí, porque a gente já teve um tempo aqui para conversar sobre o processo criativo. Por exemplo, eu falei sobre a canção Santo. Para quem não conhece, é uma canção que faz parte desse EP, faz parte desse projeto. Eu estava na sala, lá da minha casa, compondo, escrevendo algumas coisas, e aí eu comecei a orar. Falei assim, meu Deus, eu quero escrever uma canção bíblica. Eu quero falar da mensagem, então a música precisa carregar a mensagem. Então, se eu falo da Bíblia, do Evangelho, a música precisa ter Bíblia e Evangelho. Eu falei, eu quero cantar sobre aquilo que o céu está declarando sobre o Senhor, sobre a revelação que existe aí no céu, né? E aí eu fui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, né? Apocalipse significa isso, revelação. E aí tem uma parte lá onde João, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, teve essa revelação. Ele fala que que ele foi levado ali àquele lugar, àquela visão, e ele vê 24 anciãos lançando suas coroas diante do trono de Jesus, diante do trono do Cordeiro. Ele vê anjos glorificando a Deus ali, declarando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles não se cansam, né? Não se cansam de declarar isso. Eu comecei a orar e pedir a Deus uma direção. Meu Deus, é isso. Eu quero levar a sua igreja, aqueles que me ouvem, aqueles que estão comigo, através das canções, a cantarem aquilo que está sendo declarado aí no céu. E aí eu prostrei ali na sala da minha casa. Me prostrei ali no chão, comecei a escrever Majestade Santa. Os meus joelhos se dobraram. Então, assim, às vezes a pessoa escuta e às vezes não faz sentido, mas existe uma história por trás da canção, né?
Eu cantei: Majestade Santa, meus joelhos se dobrarão em adoração, cantando aquele que era, é e há de vir. Que também está escrito no livro de Apocalipse. É aquele que era, é e que há de vir, o único Cordeiro. Então, assim, os meus joelhos se dobraram. É uma realidade que eu estava vivendo ali naquele momento. Então, é incrível a gente ver as pessoas, quando a gente canta na igreja, por exemplo, as pessoas se rendendo ali em adoração, se dobrando ali, né, dobrando seus joelhos em oração, em clamor a Deus, em adoração. E a gente vê que uma experiência que a gente viveu conduz alguém a ter uma experiência semelhante, a se conectar com Deus. Então, não tem nada mais edificante que ver a sua mensagem, que na verdade é a mensagem de Jesus, gerar um impacto na vida de alguém, aproximar essa pessoa, levar essa pessoa até um momento ali com Deus. Então esse é o propósito. E a mensagem de Jesus é transformadora. Eu dei um exemplo. Se a gente pega uma coletânea dos livros de Shakespeare, por exemplo, Machado de Assis ou qualquer outra obra literária, e a gente leva para alguma clínica, casa de recuperação, para algum presídio, as pessoas podem sair dali até mais cultas, mas dificilmente haverá uma transformação, porque não tem poder, a não ser um poder da arte em si, né? Naquelas obras ali. Mas é fato, isso é comprovado, isso é um fato empírico. Todo lugar onde a Bíblia passa, há transformação. A Bíblia é o livro mais vendido que existe, né? O livro mais vendido da história. Então, se você leva uma Bíblia para esses ambientes, há transformação, há pessoas mudadas, há histórias transformadas. Então, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é muito poderosa. E é isso que a gente carrega. Maravilha. A mensagem, além da melodia, além da voz, né? E você se torna um meio para isso, mas a mensagem principal, né? Para conduzir e tocar as pessoas, né, Pablo? Realmente, isso mesmo. E aí até sobre isso, né, Mike, que você está falando, a gente trabalha nessa área da criação também, e aí algo que a gente consegue ver que sempre quando a gente vai criar, não é simplesmente, né, vou fazer tal coisa por isso, e por isso, uma coisa bem simplória. E aí principalmente com a música, que eu acho que a música toca muito na gente. Eu, particularmente, sou um tipo de pessoa que, né, tem um tipo de música, toda vez que eu ouço, eu consigo lembrar de um fato que já aconteceu há muitos anos atrás. Naquele dia aconteceu isso e isso, e eu estava triste por isso e tudo mais. Então, assim, música, ela mexe muito com a gente, mexe muito com as pessoas. E aí, Mike, eu quero saber como que é quando você tá ali fazendo show, né? Show porque, graças a Deus, você contou aí pra gente que já teve essa grande oportunidade. Como que é você ver que você está promovendo aquilo que você realmente acredita? Poxa, sou eu que estou promovendo, claro que Deus, né? Pelas coisas que já foram ditas, mas você está sendo utilizado ali por Deus para levar que aquela pessoa possa crer mais ainda na palavra e na música que é colocada. Como que é a sensação? É algo assim, surreal, né? Algo até difícil de expressar. Mensurar, né? De com mensurar. Palavras. Porque é incrível você ver uma canção sendo desenvolvida na sala da sua casa, na sala de casa, com seu violão, você ali, Bem falar simples, abertamente, né? Tranquilo. você de bermuda, descalço, camiseta, tendo um momento ali a sós com Deus, desenvolvendo ali aquela canção. Aquela canção primeiro gera algo na sua vida, né? Você tem uma experiência primeiro com aquela canção, aí a gente grava, tem todo o processo criativo também de criar arranjos, melodia, enfim, né? Todo um processo criativo. Ver aquilo ganhar uma forma, sair do papel, e aí do voz, violão, já entrar outros instrumentos, ganhar uma forma, virar uma música de fato. E ali é aquele momento, né? Onde vai chegar? Quantas pessoas vão ser alcançadas? Como isso vai chegar? E aí você cantar na igreja, por exemplo, um dia eu fui numa igreja, comecei a tocar, e aí eu vi uma galera cantando a música e eu falei assim, meu Deus, Já tô famoso. conhece as músicas, o povo tá conhecendo, o pessoal tá cantando, e ver gente assim, o pessoal chorando, e né, cantando as canções ali, não porque a letra é muito bonita, é a letra que tá gerando uma emoção, não, mas porque aquela mensagem tá levando a pessoa a buscar uma experiência com Deus, aquela mensagem tá destravando o entendimento de alguém, nossa, olha essa experiência aqui, se alguém viveu, eu também posso viver, isso é possível, então eu vou
vou orar, vou buscar, aquela mensagem acaba destravando e levando a pessoa a uma nova consciência, a uma experiência. Então não tem nada mais assim, para mim, mais edificante que isso, né? Para quem está desenvolvendo um trabalho, tem um projeto, ver que de fato está gerando algo, né? Que não é só aqui, mas é eterno na vida das pessoas, que ou pelo menos gera, né? Para a eternidade, para Deus, para buscar algo em Deus. E vai ficar eterna a sua obra aqui também. Verdade. Que você Amém. foi meio, né? Não, de fato, né? Nós estamos aqui no plano terrestre de passagem, né? Buscando a salvação, a vida eterna. E essas obras que ficam aqui e vão... Esse podcast vai ficar aqui. Não, né? Tipo assim, a possibilidade, que é uma bênção, uma música do Mike, de mudar, assim, impactar gerações. Sim, verdade. As próximas gerações vão estar ouvindo aqui sua música, vão estar recebendo a sua mensagem, que é eterna, cara, né? Que não muda. A gente até chegou a comentar algo nesse sentido em off, em outra oportunidade, sobre a questão da Bíblia, né? Que a mensagem está lá e ela é atemporal. Né? Sim, realmente. Ela é atemporal. A mensagem está lá e você tira a mensagem da vida de Jesus. Né? Então você reforça isso, as músicas, né, impactam e vem para reforçar, né? E tocar de certa forma. Você falou de shows que o Pablo perguntou. Você já teve contatos assim com aquela turma lá, né, vou falar que assim, fãs, né? Tipo assim, que você também é fã, né? Aqueles Ah, artistas, sim. né? Aquele cara que você olhava e falava, não, velho. Você é fã e tal, que você curte, que as músicas e tal, você já trombou com eles aí? Como é que foi esse contato? Já pediram autógrafo pra você. Como é que foi esse bate-papo? Então, dando um exemplo aqui, eu falei sobre a Divina Cristã, que foi um evento sim. que aconteceu. A gente tocou e eu fui pra abrir um show do Fernandinho. Esse eu tava, hein? Fernandinho, foi top. Isso. Fernandinho, assim, que é um grande compositor também, não só cantor, adorador, né? Sim. Ele é um grande compositor, tem várias canções também dele que, né, tocaram e é nação, né? Muito conhecido no meio gospel, não só no Brasil, mas fora também. Gabriela Rocha, creio que o pessoal conhece, nesse dia também tocou nesse evento. Então aconteceu um fato, assim, muito engraçado lá, porque quando eu conheci a palavra, as primeiras canções que eu ouvi foi o David Keelan, que gravou comigo, Fernandinho, essa galera que já está criando uma história aí há um bom tempo, né? E eu nunca tinha conhecido, eu ainda não tinha conhecido o Fernandinho pessoalmente. Não tinha tido oportunidade de já participar de eventos dele, mas não de ver ele pessoalmente. Aí aconteceu que a gente chegou de carro e aí a gente passou pela portaria de baixo. Só que aí o pessoal lá tava interditado. E aí o pessoal que tá tocando, participando do evento, as bandas, os artistas, eles entram na portaria de cima. E aí a gente deu a volta para entrar. E aí a gente chegou nos bastidores, no camarim e tal. Então, assim, foi muito legal que a gente chegou lá nos bastidores, a banda dele tava descendo. Eu falei assim, não. Topou com ele. E aí primeiro eu topei com a banda, encontrei com a galera lá da banda. E assim, o pessoal que a gente vê em gravação de DVD, que a gente vê nos DVDs, tocando com ele, que eu acompanho ele há muito tempo, que estão fazendo uma história aí também, né? Enfim, e eu falei, nossa, que legal tocar no mesmo evento que os caras, tocar, ver. E eu até troquei ideia com o guitarrista dele, me apelido de tiozinho, o guitarrista dele, que é muito conhecido no meio cristão, grande guitarrista aí. E assim, a gente trocou uma ideia, ele até deu uma força lá, não, curti demais o som e tal. E aí a hora que eu voltei pros bastidores, de repente eu vi o Fernandinho saindo assim lá do camarim dele. E aí ele errou o caminho. E aí ele, tipo assim, eu falei, é o cara, né? O cara existe, né? Ele tá tipo aqui, assim, né? O cara tá aqui. E aí ele veio assim na minha direção e ele perguntou, paz, querido. Muito educado, muito assim, um cara muito bacana. É por aqui, eu tô perdido aqui. Aí eu falei assim, não, você pode ir no outro lado. Aí ele, muito obrigado e tal. Eu fiquei assim, né? Não, ele foi lá e passou. E eu pude ver também, acompanhar o show dele ali de perto, ali no palco, ali, ver ele tocando, ver a dinâmica com a banda. Então é muito legal você ter uma experiência assim também, de estar com alguém que é referência, poder ver de perto como é feito. E aquilo acaba gerando também, né?
na gente algo, não, eu quero fazer, eu quero chegar assim um dia, quem sabe a gente vai estar assim. Acaba, né, propiciando essa vontade de crescer, de chegar lá também. E outra, né? Se ele chegou, por que não você não Verdade. pode chegar, né? A gente abriu aqui também, a gente tocou no mesmo evento que o Thales Roberto, que é muito conhecido, né? Só a gente teve a oportunidade de estar com ele. Vou falar pro pessoal aí, o Paulo tá ali nosso produtor aqui, ó. Produtor, guitarrista e afins, né? E muitas outras Casado coisas. Casado com a Mila, né? Então, assim, a gente teve um tempo lá no camarim com ele lá, trocou a maior ideia. O cara, assim, muito atencioso, ele trocou a maior ideia sobre música. Foi um evento muito legal também. Tocar no mesmo palco que alguém que já tá aí escrevendo a história, que já chegou onde um dia a gente, né, almeja chegar, sonha estar também, né, construindo também através do nosso projeto. Então é muito bacana, sem palavras mesmo. Tento descrever aqui um pouquinho, mas... É só experiência, vivência. É só experiência. Né? Mike, a gente já tá chegando aqui nos nossos finalmente, passa rápido, não, né? Muito o rápido. Bate-papo flui muito bom, né? O Mike é uma só convidados bacanas, né? Exatamente. Acrescentou muito aí pro nosso bate-papo. E aí, Mike, deixa aí pro pessoal, né? Uma mensagem. A gente tá aí no final do ano, né? Como a gente comentou aí no começo aqui do nosso podcast, que Natal, né? Nós estamos na semana do Natal. Deixa uma mensagem, se você quiser, né? Enfim, tocar uma música também, alguma mensagem através da sua música, alguma música que fala assim, poxa vida, para esse momento, vou deixar para você. E também para você divulgar os seus canais, para o pessoal conhecer melhor, contratar. Fica à vontade. Então, se o pessoal quiser, né, seguir a gente lá também, no Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, demais plataformas aí, é Mike Arcanjo, M-I-K-E Arcanjo. Se você digitar lá, você já vai encontrar nas plataformas. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida aí, os nossos conteúdos, nossos projetos lá, né? E fica por dentro das novidades também. Fica com a gente lá que você vai por dentro das novidades que estão chegando. E eu queria deixar uma palavra aqui, né, para finalizar. Eu queria contar uma parábola, na verdade. O que é uma parábola? É uma história, né? Jesus falou muito sobre em parábolas, através de parábolas. Eu queria contar para vocês aqui, compartilhar, que é algo que é muito edificante. Eu achei que cabe aqui nesse tempo que a gente está vivendo aqui, né? Que a gente está se aproximando aí do Natal. Então é uma mensagem que vai testificar muito no coração e é para esse tempo. Vou contar para vocês então, né? Vamos lembrar, quem aqui já viu o filme de Faroeste, Velho Oeste? Sim. Né? Naquele tempo, existia um homem que ele era fora da lei. Ele era um fora da lei. E ele tinha feito muita coisa errada. Vários assassinatos, matado várias pessoas, muitos e muitos crimes. E ele nunca era pego por ninguém. Até que um dia ele chegou numa certa província e aquele pessoal, aquele xerife ali daquela província, daquela cidade, conseguiu prender esse cara. E aí todo mundo se alegrou muito, porque a fama dele era muito grande, uma fama pro mal, né? Todo mundo sabia que o cara era terrível. Então todo mundo ficou sabendo que ele tinha sido preso, então todo mundo queria ir naquele lugar. E o governador daquela província, sabendo que aquele homem era muito conhecido e tudo que ele tinha feito, falou, eu quero conhecer esse cara. Porque por mais que ele fez muita coisa errada, ele fez coisas que ninguém fez. Então ele nunca foi pego até aqui. Então alguma coisa de especial esse cara deve ter. Quero conhecer ele, quero ver ele. Só que eu não vou me apresentar como governador, mas eu vou ver esse cara. E aí ele se vestiu como religioso. Talvez um padre, um pastor. Pegou uma Bíblia e foi até aquele prisão ali, para ter um momento com ele. E aí ele chegou diante daquela cela ali, para aquele homem, para aquele bandido, e falou assim, eu tenho um presente para você. E chegou para ele com a Bíblia. Ia dar ele a Bíblia. Eu tenho um presente para você. E aquele homem, muito nervoso com aquela situação, aquele bandido, não quero nada, não quero ganhar nada, não quero presente, não quero Bíblia, não quero saber de nada. E ali aquele governador, vestido de padre ou pastor, vestido de um religioso ali, insistiu para que ele recebesse aquele presente. E ele, não quero. E aí, com muita insistência, o governador falou mais uma vez para ele.
E ele não quis. E aí o governador falou, então não tem como eu fazer nada. Aquele padre, aquele pastor ali, melhor dizer, né? Foi embora. E aí o carcereiro daquele presídio virou pra ele e falou assim, nó, cara, você não sabe que você acabou de dispensar. Quem que você acabou de dispensar? Aquele ali era um governador que ia te dar um presente. Era o governador da província que veio te dar. Ele não queria só te dar uma Bíblia. Dentro daquela Bíblia continha palavras de vida ali. Por quê? Porque dentro daquela Bíblia tinha uma carta de perdão do governador. O governador ia te dar um perdão. Então não era só a Bíblia, era a palavra que estava ali na Bíblia. Enfim, você foi muito bobo, né? Muito tolo. E aí o cara, enfim, o governador foi embora. E ele veio a chegar o dia do julgamento dele ali. E aí, chegando o dia do julgamento, ele pediu para dar as últimas palavras, né? Aí o que ele falou? Pessoal, quero deixar uma palavra para vocês. O que aconteceu comigo? Fui pego, estava preso, recebi a visita do governador que veio me dar um presente, eu não quis receber. Então talvez você tá olhando para mim aí agora, tá pensando que eu vou ser enforcado, morto agora, pagando crimes que eu cometi. Mas eu não vou ser morto pelos crimes que eu cometi. Eu vou ser morto agora porque eu recusei o perdão. Ele não ia ser morto porque ele cometeu crimes, mas porque ele recusou o perdão. Negou o perdão. Então eu creio que é assim na nossa vida. Ninguém vai estar distante do Senhor. Melhor dizendo, ninguém vai para o inferno, vamos dizer assim, que é algo que todo mundo conhece, já ouviu falar sobre isso. Ninguém vai estar longe de Jesus pelo aquilo de errado que fez, pelos erros que cometeu. A gente só pode estar distante de Jesus, só vai para o inferno, só vai ter uma vida aí totalmente distante do propósito de Deus se a gente decidir escolher se afastar desse perdão. Então só vai estar longe de Jesus quem não recebe esse perdão, não recebe esse presente da parte de Deus. Então é tempo da gente entender que Deus tem um presente para nós, que Deus tem uma vida para nos dar. Abra seu coração. Abra o coração para receber o perdão e a obra que Jesus fez na cruz. Que mensagem, meus amigos. Que Até mensagem. sem palavras aqui. Não tem palavras, não tem mais o que falar. Né, Mike? Muito obrigado. Show de bola. Muitas bênçãos aqui nós recebemos hoje com a sua visita, com esse bate-papo. Esperamos você em outras oportunidades. Vai ter, viu? Ó, não esquece da gente lá quando tiver já tá festivais. famoso. Ô, Mike, dá um pulinho aqui, dá uma modéstia. Agenda cheia, né? Jatinho aí, para ir na cidade mais próxima e já vem pra cá. Vem pra cá e participe com a gente. Nós estamos aqui sempre abertos para sermos também um dos seus meios. Você é um meio, mas também que aqui seja parte do seu meio de transmitir a mensagem que você precisa passar. Muito obrigado, meus amigos. É um privilégio estar aqui com vocês. Já estou me sentindo em casa já. Estou em casa, né? Não, já então está em casa. Foi um privilégio, uma honra estar com vocês aqui. Foi um tempo muito bacana, muito abençoado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso e felicidades. Obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, 2022 né? de muita alegria para você e para sua família. Lançamentos aí, né? E tudo mais. Já deu tudo certo. Sucesso aí para você. Amém. Obrigado. E você, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações e também curta, compartilhe, comenta aí manda para todo mundo. Vídeo e outros mais aqui do nosso canal na Faixa Podcast 2022. Muitas novidades, semana que vem a gente tem programa, vai acompanhando aqui e também no nosso Instagram, né, Pablo? Nosso Instagram, @nafaixapodcast. Já segue, já curte e compartilha com todo mundo. Fechou? Fechou. Pessoal, Feliz Natal. Feliz Jesus Natal, abençoe né? a família de vocês. Né? Muita paz, muita saúde, alegria, saúde, juízo, bênçãos e juízo. Né? Né? Queremos todos vivos para virada de ano, para 2022. Ser melhor ainda do que 2021. É isso aí, Paulo. Um abraço, pessoal. Até mais, tchau, tchau.